O mundo dos negócios pode ser fascinante e desafiador ao mesmo tempo. Empresas e setores sempre mudaram e evoluíram, mas no passado esse era um processo lento e quase nunca radical. Competir com os líderes de um mercado, quando não era impossível, custava muito caro. Não é mais assim. Agora as mudanças são rápidas, dinâmicas, muitas vezes disruptivas e podem vir de concorrentes de todos os tamanhos e em todos os lugares. Esse é um pensamento de Jorge Paulo Lemann e com ele iniciamos hoje o vídeo do canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Temos mais de 700 vídeos aqui já publicados. Eu sou Clóvis Faleiro, formado em administração, consultor empresarial e investidor na Bolsa desde 2006. Se você maratonar os vídeos, você vai encontrar conteúdos diversos, muita informação, de qualidade, coisas que vão fazer você mudar o seu jeito de pensar e de agir e, consequentemente, ter mais sucesso, tanto na sua vida pessoal, profissional e como investidor. Maratone os vídeos, vai valer a pena, tenho certeza disso. Muito bem, vamos voltar a essa ideia do Jorge Paulo Lemann, porque esse foi um pensamento extraído de um texto que ele divulgou não faz muito tempo. E é uma reflexão muito interessante para que a gente pense um pouco neste mundo corporativo, porque ao investir em ações, você está investindo em empresas. Portanto, você precisa entender o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com esse ambiente empresarial. Então, o Lemann continuava refletindo. Negócios que não se adaptam às transformações podem se tornar irrelevantes ou simplesmente sumir do mapa com a mesma velocidade com que novas empresas abocanham fatias importantes de mercado. Isso tem se acelerado nos últimos anos. Eu vejo duas forças principais por trás desse movimento que afeta as empresas e, por consequência, os investidores: as evoluções tecnológicas e os novos hábitos do consumidor. Por que precisamos refletir sobre o que o Lemann fala? Um dos maiores investidores do Brasil, é o maior bilionário brasileiro, um dos maiores investidores do Brasil, dono da Ambev, das lojas americanas, um homem com um grande e extraordinário sucesso no mundo financeiro, no mundo dos investimentos. E talvez muitos não saibam, mas é o dono de empresas que mais fizeram milionários no Brasil. São as empresas do Jorge Paulo Lemann, certo? Continuando, a tecnologia ela reduz barreiras à entrada de novos concorrentes em praticamente todos os setores da economia. Hoje é mais fácil competir com as grandes companhias de consumo, por exemplo. Via internet, os consumidores podem ter acesso rápido e fácil aos produtos de empresa de menor porte, que há alguns anos dispunham de pouquíssima capacidade de distribuição. Além disso, os varejistas estão abertos a ter novas marcas na prateleira. E isso se deve ao fato de os consumidores se mostrarem dispostos a experimentar coisas novas. Se no passado marcas fortes tinham um grande peso na decisão de compra, atualmente a maneira como os produtos são fabricados, a origem dos ingredientes e até os valores das empresas são fatores de decisão por parte dos consumidores, são fatores de influência. Essas ameaças aos nossos negócios me deixam um pouco apreensivo, mas sei que temos em nossas empresas uma excelente cultura e ótimos profissionais que estão se mexendo e buscando soluções. Veja que ele chama a atenção aqui a importância de algo que talvez muitos nem se deem conta, que ele falou em relação à cultura. As grandes empresas possuem culturas empresariais fortes. As grandes empresas são empresas que possuem culturas empresariais fortes. Lembre-se disso. Além disso, ele chamou a atenção de que as empresas possuem ótimos profissionais. Esse é um outro fator importante. As empresas que vão se destacar hoje, que estão se destacando hoje, vão se destacar no futuro, são empresas que possuem gente boa, gente competente, gente de qualidade. São as pessoas certas, diz Jim Collins, que fazem a diferença. São as pessoas certas que fazem a diferença. Então, sempre esteja atento às pessoas. Ao olhar uma empresa, queira saber como estão as pessoas, quem são as pessoas que estão à frente daquela empresa. Isso é fundamental. Continua o Lemann. Nossa visão sempre foi de construir empresas duradouras.
com marcas fortes e visão de longo prazo. Também sempre fomos muito eficientes em controlar custos e melhorar a gestão das empresas em que investimos. Ficou claro, porém, que precisamos reforçar cada vez mais a nossa atenção aos clientes. Estamos usando tecnologia para isso, coletando e analisando dados que nos permitem conhecer melhor o consumidor. Lembra que já falamos aqui que os dados são o novo petróleo. Olha o que o Lehman está dizendo, né? Estamos usando tecnologia, coletando e analisando dados que nos permitem conhecer melhor o consumidor. Isso é vital. Isso é super importante na estratégia de negócio das empresas. Elas precisam reunir dados, né? Empresas, por exemplo, como a Oi Soluções, que oferecem pacotes de inteligência artificial, de levantamento de informações, de tratamento de dados para as empresas, elas se posicionam, vamos dizer assim, numa proposta de negócio onde existe demanda e uma demanda crescente por esse tipo de produto, de serviço e de consultoria, entendeu? De assessoria. Criamos ainda células de inovação e buscamos atrair pessoas com perfis diferentes, complementares. As grandes equipes são equipes complementares, ou seja, são pessoas que se complementam. Não adianta você ter todo mundo com as mesmas características, por melhores que sejam essas características, né? Não adianta você ter todo mundo no mesmo patamar de pensamento, de conhecimento, né? Você precisa ter gente que pense diferente para formar uma equipe vencedora, né? Somos pressionados pelo mercado por resultados imediatos, né? Então, quando a gente pensa em bolsa de valores e tudo mais, né, há muita visão de curto prazo predominando na bolsa, né? Então somos pressionados pelo mercado por resultados imediatos. Mas nem todo tipo de mudança pode ser feito rapidamente. Nem todo tipo de mudança pode ser feito rapidamente. Existem projetos de transformação, como por exemplo o da Oi, que exigem alguns anos para que ele possa se materializar, para que ele possa ser implementado e assim a empresa possa ser compreendida, porque até a coisa ficar visível, enquanto fica apenas no universo das palavras, as pessoas não conseguem enxergar a transformação. Então, nem todo tipo de mudança, diz Lehman, pode ser feito rapidamente. O novo ambiente de negócios também é um desafio para os investidores. Para gerar retornos consistentes, os investidores precisam estar conscientes dos riscos e estudar a fundo a posição competitiva das empresas. Uma maneira inteligente de se antecipar o que pode acontecer é analisar a transformação dos mercados mais modernos. Muita inovação tem sido criada na Ásia, por exemplo. Olhar o que se faz na China hoje é fundamental para entender o futuro de alguns setores. Olhar o que acontece hoje na China é fundamental para entender o futuro de alguns setores. Sendo tenista, ele foi tenista inclusive profissional, o Jorge Paulo Lehmann. Sendo tenista, aprendi com o esporte a ter disciplina e controle emocional. Olha, disciplina e controle emocional. A traçar estratégias para vencer e a não desistir diante das dificuldades. Temos aqui algumas coisas que têm muito a ver com o pensamento das pessoas de sucesso, com as pessoas que pensam de um jeito diferente, que agem diferente e por isso conseguem ter sucesso. Aprendi a ter disciplina, controle emocional, traçar estratégias para vencer e não desistir diante das dificuldades. Características importantíssimas para quem quer ter sucesso na vida pessoal, profissional e financeira. Pense nisso. E por que estou trazendo o Lehmann? Porque é um grande tubarão e nós precisamos aprender com estas pessoas. Saia das redes tóxicas, não perca seu tempo em Telegram, em Facebook, em WhatsApp. Isso não vai lhe levar para frente. O que vai lhe levar para frente é estudar pessoas como Jorge Paulo Lehmann. Aprender com as suas reflexões, coisas que deram certo na vida dele e transformou ele num bilionário. Você pode, obviamente, ter muita dificuldade de se tornar um bilionário,
mas você pode ter a sua independência financeira, seguindo o exemplo dos grandes tubarões, de pessoas como Jorge Paulo Lemann. E aí continua ele. Essas características sempre me ajudaram nos negócios e são ainda mais importantes hoje. Veja o que ele está dizendo. Sempre me ajudaram e são ainda mais importantes hoje. É bom lembrar que, apesar do ritmo frenético de mudanças, alguns conceitos continuam os mesmos. Continuam os mesmos. Cercar-se de bons profissionais, traçar metas claras, ter um sonho grande e executá-lo com primazia ainda são fatores essenciais para o sucesso. Quem não tem isso, deveria mesmo sentir medo de ficar para trás. Já era assim no passado, aliás, mas os que têm compromisso com a excelência podem ver o momento atual como um desafio e uma oportunidade de se renovar e crescer. Como investidor, eu tenho passado bastante tempo estudando as novas tecnologias e novos modelos de negócios, interagindo com muitos jovens empreendedores no Brasil, nos Estados Unidos e na Ásia. Veja com quem ele conversa, né? Conversando com pessoas mais jovens, né? Conversando com pessoas no mundo inteiro. Veja o grande investidor, com quem ele se comunica, como é a mente deste homem para encontrar novidades, encontrar inovações, encontrar movimentos disruptivos. Ele está em busca. Ele está procurando coisas novas. E olhe que ele já passou de 80 anos. E ele está procurando coisas novas. Pense nisso. Apesar das preocupações, eu estou mais animado e curioso do que jamais estive. Essa sede de aprendizado é uma característica das pessoas de sucesso. Elas sempre estão motivadas a aprender mais. É interessante porque eu já trabalhei com um grande investidor, um grande bilionário, empresário, estilo o Jorge Paulo Lemann, e era interessante porque eu ficava observando, eles fazem planos para 20 anos, 30 anos, e parece que o tempo não é uma dificuldade para esse tipo de raciocínio deles, né? O fato de terem já uma idade avançada não os limita de pensar e de projetar coisas para daqui a 20, 30, 40 anos. Isso é muito interessante e, ao mesmo tempo, inspirador para mostrar que a gente tem que estar sempre pensando lá na frente, né? Então ele diz, estou mais animado e curioso do que jamais estive em toda a minha vida. Riscos e dificuldades estiveram presentes em boa parte da minha trajetória e dos meus principais sócios. Sonhávamos em criar negócios globais quando pouca gente levava o Brasil a sério. Sonhávamos em criar negócios globais quando pouca gente levava o Brasil a sério. Enfrentamos crises aqui, no exterior também, e crescemos em meio a tudo isso. Então as crises fazem parte da vida, não é verdade? Crescemos em meio a tudo isso. Quero continuar aprendendo, quero continuar inovando, quero continuar investindo. Sem correr riscos, não se chega a lugar algum. Olha que coisa fantástica, né? Muito interessante esse pensamento, essas reflexões de um grande investidor brasileiro, um bilionário, o maior bilionário do país, Jorge Paulo Lemann. E isso nos serve de inspiração, de um grande aprendizado para transformar as nossas vidas. Se queremos mudar de vida, devemos buscar boas referências, pessoas que possam efetivamente nos mostrar como chegar lá, porque já chegaram. Já chegaram. Então é preciso ser seletivo. É preciso aprender com quem faz, com quem fez, com quem realizou, com quem continua realizando. Fundamental. Mudar o jeito de pensar e de agir. Pensar como os grandes. Abílio Diniz, Howard Marks, Warren Buffett, Jorge Paulo Lemann, Florian Bartuneck, Henrique Breda, André Jacuzzi, André Esteves, Jorge Gerdau, muitos podem nos ensinar.
E esse conteúdo está acessível. Na internet, com um clique, você encontra muita coisa produzida por essas pessoas, ao invés de ficar nas redes tóxicas, onde tem pessoas que não conseguirão lhe ajudar em absolutamente nada. Poderão até lhe puxar para baixo. Você, em vez de crescer, vai andar para trás. Pense nisso. Somos as nossas escolhas. Faça, portanto, as escolhas certas. Isso só depende de você. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha com os amigos, fica com Deus e até a próxima. Tchau!